Sou Luciana Temer, sou professora da PUC há 35 anos, mais ou menos, de Direito Constitucional. E acho que de toda a minha trajetória profissional, a única estabilidade que eu tenho é a PUC, né? Uma coisa que eu prezo demais, eu adoro estar nesse espaço. Acho um privilégio. E eu sou advogada, eu fui delegada de polícia durante 5 anos em Osasco, Delegacia de Defesa da Mulher, logo que eu me formei aqui na PUC. Depois eu fui secretária da Juventude, Esporte e Lazer do Governo do Estado, eu fui secretária de Assistência Social do município de São Paulo por 4 anos. Enfim, eu tenho uma trajetória que passeia pela vida pública e pela advocacia. E eu gosto bastante da gestão pública. Há 5 anos eu fui convidada para estruturar um instituto de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, e a gente estruturou o Instituto Liberta, que é um instituto de conscientização e comunicação sobre esta violência gigante no país que é totalmente invisibilizada. Eu vou fazer uma provocação aqui com os nossos espectadores aqui. Eu tenho feito uma pergunta em todos os espaços que eu vou, e que é a seguinte: vítima de estupro no Brasil é? Completa a frase. Sem medo de errar, eu vou dizer que 90% das pessoas pensou em mulher. E essa resposta está errada. Errada pelos dados que nós temos hoje existentes. O dado correto é o seguinte: 60,6% de todos os estupros registrados no Brasil em 2021 foram contra meninas de menos de 13 anos de idade. O número total desses estupros significa que mais de 4 meninas de menos de 13 anos são estupradas por hora no Brasil. Isto do que é registrado, né? Então, veja só, quando a gente fala, por que o Liberta faz? O Liberta tem a missão de fazer o Brasil falar sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. Por quê? Porque a gente sabe que essa é uma questão de política pública. Esses grandes dramas e problemas do país, eles só se enfrentam com políticas públicas. Só que política pública, ela é construída a partir de pressão popular. A pressão popular existe quando há um desconforto social em relação a alguma questão. Eu pego sempre o exemplo da violência contra a mulher. Eu fui delegada de polícia, né, como eu já disse aqui, não tinha Lei Maria da Penha na minha época, não é? Quer dizer, parece tão normal hoje para as pessoas mais jovens, Lei Maria da Penha. Não, Maria da Penha é de 2006. Se você olhar o quadro de construção de políticas públicas, de enfrentamento de violência contra mulheres, de empoderamento da mulher nos últimos 30 anos, você vai ver que foi tudo construído nesse período. E muita coisa foi construída. A violência contra a mulher ainda é gigante, mas ela está na pauta da sociedade. Ela pauta políticas públicas, ela pauta legislação, ela pauta a imprensa, ela pauta a academia, não é? Muito bem. Só que quando você joga esse mesmo olhar para a violência sexual contra crianças e adolescentes, você tem uma invisibilidade total. Por isso que eu brinco com isso. Estupro no Brasil é praticado contra mulher? Não, menina, criança de menos de 13 anos de idade. Por que é que não está isso na nossa cabeça? Bom, como é que a gente conseguiu caminhar tanto no enfrentamento à violência contra a mulher? Sociedade civil organizada. As feministas conseguiram, a fórceps, colocar na pauta da sociedade. E aí você produz dados, você gera engajamento na imprensa. E hoje você tem engajamento de empresas, não é? Então, assim, não tem uma empresa que não queira botar lá seu selinho de empoderamento da mulher. Ótimo, muito bom. Agora dá um Google aí, eu já fiz isso. Dá um Google e escreve: empresas engajadas no combate à violência sexual contra crianças e adolescentes. Eu desafio vocês a acharem uma. Não tem. Não tem. Não é estranho? Pensa só. Se nós temos 4 meninas de menos de 13 anos estupradas por hora no Brasil, se 60,6% de todos os estupros registrados são contra menores de 13 anos, cara, onde está o enfrentamento social dessa violência? E olha as consequências de não olhar para isso, não é? Tem consequências pessoais sérias, todo mundo que está assistindo e que já passou por alguma violência, e aqui eu quero fazer um recorte para dizer que violência sexual não é só violência extrema,
não é? Qualquer violência sexual, um homem que propositadamente expõe um órgão genital para uma criança ou adolescente, isso é violência pelo Código Penal, né? Então, a gente tem que olhar primeiro, entender que violência é esta, e toda violência é inadmitida, mas os dados que eu estou dando aqui são dados de estupro. Muito bem. Quando a gente olha para isso, a gente sabe que quem passou por isso tem desde um trauma sério, não é? Hoje está conectado a depressão, tentativa de suicídio, se sabe disso, ou nenhum trauma, mas um desconforto. É sempre desconfortável. Vou contar aqui um episódio. Eu tinha 13 anos, estava voltando da escola para casa e tinha um homem olhando para mim, se masturbando. Eu estava sozinha na rua, era uma rua que não tinha movimento, e eu corri para casa, fiquei muito aflita na hora. Eu era uma menina de 13 anos, né? Há 50 anos atrás. E aí, quando eu lembro disso, é desconfortável para mim. Aí dizem, mas não aconteceu nada. Não, aconteceu sim. Eu fiquei muito tempo para conseguir fazer esse trajeto sozinha de novo, não é? E este é uma sensação, ou seja, na verdade, nós temos que ser uma sociedade que não tolera nenhum tipo de violência sexual. Porque, primeiro, está no Código Penal, mas segundo, quando a gente silencia sobre pequenas violências, a gente permite que essa violência se naturalize e escale, não é? A gente vai das pequenas às grandes violências. E aqui eu queria falar de uma das missões do Liberta, que é justamente fazer o Brasil falar sobre este assunto, trazer luz para essa questão, para engajamento e construção de políticas e soluções, mas eu quero dizer que o grande desafio aqui, como desafio que conecta todas as violências sexuais, é o silêncio, é o constrangimento. A violência sexual é a única violência na qual a vítima se sente constrangida. Ninguém tem problema aqui de dizer que furtaram um celular, né? Aliás, bota no WhatsApp, no Instagram, furtaram meu celular, é golpe, tá. Se você for sequestrado, você não vai ter constrangimento de comentar. Mas a violência sexual gera constrangimento. E este constrangimento e este silêncio faz com que essa violência se perpetue. Porque quando a gente não fala, a gente pactua com essa violência. O nosso silêncio favorece o abusador. E nós temos que reverter esse quadro e quebrar esse silêncio para que a gente avance minimamente. Eu revelei recentemente que eu sofri um estupro aos 27 anos, num assalto, e que eu não registrei. E eu já tinha sido delegada de polícia, eu tinha 27 anos. E hoje, a Luciana de 53 olha para essa de 27 e fala, cara, como você não registrou? E não era exatamente um segredo, a minha família soube, as pessoas próximas souberam, mas eu não quis me expor. Eu falo entre aspas aqui, esse expor, porque essa sensação de que quando você fala sobre uma violência sexual que você sofreu, você se expõe. E acho que esse é um ciclo perverso que a gente está fazendo muito esforço para romper, e que é o seguinte, quando eu não falo, foi só comigo. Então, nessa sala aqui nós temos 3 pessoas, e dessas 3 pessoas, aparentemente só eu sofri a violência, não é? Eu não sei se você sofreu, se ele sofreu. Eu estou numa sala com 50 alunos, e se alguém falar, ela vai dizer, mas só eu sofri uma violência. E ela não sabe que o outro aqui, o outro aqui, o outro aqui. Vou dar um dado aqui. Nós fizemos um trabalho de desenvolvimento deste levante virtual que nós estamos propondo. Eram 15 especialistas numa imersão de 5 dias juntos. Especialistas que não tem nada a ver com violência sexual. Só eu entendia de violência sexual contra crianças e adolescentes. O resto era gente de tecnologia, de comunicação, de design de produto. Dessas 15 pessoas, 6, ao final dessa imersão, reconheceram que foram vítimas de uma violência sexual na infância ou adolescência. Então, veja do que nós estamos falando. De um grupo aleatório de 15 pessoas, 6. Por isso que eu estou falando que romper o silêncio, e até uma campanha do Liberta, convido todos a entrarem no Instagram do Liberta, Instituto Liberta, a gente fez uma campanha que chama Uma Voz Chama a Outra. Porque quando você começa a falar sobre essas violências, tenha você vivido ou não, mas você abre o espaço do diálogo, que não é aberto hoje em dia. Quando você abre o espaço do diálogo, você vai ver uma amiga, você vai ver um amigo chegando para você
E contando, então, vou te contar uma coisa. Quando eu tinha X anos, aconteceu isso ou aquilo. Não é? Então, a nossa sociedade precisa começar a abrir esse espaço para que as pessoas se sintam confortáveis para falar por que é importante falar. Outra campanha nossa é Falar Liberta. Nós somos seres de linguagem. Como seres de linguagem, e essa fala é o roubo da Vera Iaconelli, que participou de um seminário nosso, a nossa cura começa pela linguagem. Não é? Então, falar sobre o que aconteceu é importante pessoalmente, individualmente, mas, sobretudo, é importante coletivamente, para que encoraje outras pessoas a falarem. E quando todas as pessoas falarem, a gente vai enxergar que esta violência está impregnada e enraizada na sociedade e a gente vai ser forte o suficiente para enfrentar esta violência coletivamente, não individualmente. Quando a gente fala de violência sexual, as pessoas pensam em estupro com penetração, né? Então, acho que é bom esclarecer o seguinte, já mesmo no Código Penal, quando você fala de estupro, já não pressupõe mais a penetração. Este conceito está no imaginário popular porque era assim há alguns anos, né? Mas já há muitos anos o Código Penal foi modificado e hoje o estupro é qualquer ato libidinoso. Então não precisa haver penetração. Inclusive um dado interessante é que homens não podiam ser vítimas de estupro, porque o estupro pressupunha pênis-vagina. Então se você não tinha isso, a definição de conjunção carnal, se você não tinha pênis-vagina, você não podia ser estuprado. Isso mudou, não é? Hoje o homem pode ser vítima de estupro, porque qualquer ato libidinoso, que significa até um toque indesejado, pode configurar estupro. Mas você tem o crime, por exemplo, de importunação sexual. A importunação sexual, ela não pressupõe nem toque. É aquele homem que se masturbava na rua enquanto eu passava. Lógico que aqui, acho que é importante dizer, um homem que se masturba na rua pode ser um maluco que está se masturbando na rua e não está falando com você. A masturbação dele não está falando. Agora, eu estou citando aqui uma pessoa que estava propositadamente olhando para mim e me provocando com o ato. É como quando você fala de uma pessoa que exibe o órgão genital. Pode acontecer que, involuntariamente, uma criança veja um órgão genital. Isso não é um problema, porque a nudez não é um problema, né? A questão é quando este órgão é exibido com fins sexuais. Então, existe uma sutileza, mas a gente tem que entender que sim, um homem que simplesmente exibe propositadamente, com fins sexuais, o órgão genital para um menino ou uma menina, é crime pelo Código Penal. Então, a gente está falando desde coisas muito sutis até coisas muito graves. Mas aqui também eu preciso falar uma coisa. A gente está num ambiente universitário e é importante que a gente aprofunde as questões. Nem só homens são abusadores, não é? Mulheres também são abusadoras. Meninos também são abusados. Quando a gente pega a curva de violência sexual, você vê que o ápice de violência contra meninos é de 4 a 8 anos, dos registros, e de meninas é de 10 a 13. O número de registros de meninas é muito maior. Mas também eu tenho certeza que o número de subnotificações de meninos é muito maior pela questão que a gente estava já conversando aqui informalmente, né? Num país machista como o nosso, um menino que é vítima de violência sexual, ele pode ter a sua masculinidade questionada. Ou mesmo a família se envergonha mais dessa situação e não fala deste assunto. Mas não é só disso. Olha só que interessante. Tenho 2 irmãs psicólogas. E o que acontece às vezes? Numa conversa, elas perguntam, né? Bom, quando foi a sua primeira relação sexual? Às vezes o homem tem problemas com a sexualidade. Quando foi a sua primeira? Eu fui um cara muito sortudo, sabe? Eu tinha 11 anos, foi com a minha babá. Isso é um estupro, não é? Isso é uma violência sexual. Ou eu tinha 13 anos e foi com a minha tia. Isso é um estupro. Só que na nossa sociedade machista, o homem que reclamar disso, né, o que é? Né? Só que, cara, a gente está falando de um menino de 11, de 12, de 13. Né? Então a gente também precisa entender que meninos, sim, são vítimas de violências de homens e de mulheres. E que a gente não pode admitir e também não pode silenciar. Nesta imersão de 5 anos eu aprendi muito. E de tudo que eu aprendi, o que mais me pegou foi: precisamos quebrar o silêncio. Precisamos dar visibilidade para essa violência. Precisamos quebrar um padrão, o padrão do constrangimento, o padrão da vergonha. Se a gente não conseguir que pessoas adultas
admitam que sofreram alguma violência sexual na infância ou na adolescência, não é justo pedir para que as crianças contem, não é? Se os adultos não tiverem coragem, eu vou pedir para o meu filho contar? Contar para mim? Se eu não tenho coragem de contar para ele uma violência que eu sofri? Muito bem, dito isso, a gente está lançando um movimento, é um levante virtual. Eu falo isso como se fosse simples, mas não é, porque é a primeira passeata virtual do mundo. Quem participar desta campanha, né, deste levante, logicamente quem sofreu alguma violência, nós estamos convidando pessoas que sofreram alguma violência a participar, já vou explicar, mas vai poder dizer, eu participei da primeira passeata virtual do mundo. Foi uma inovação tecnológica incrível. E eu convido a todos para entrarem no site www.agoravocêsabe.com.br. Esse você pode ser VC ou você vai cair do mesmo jeito no nosso site. Nesse site você vai encontrar 3 ícones. Na verdade você vai encontrar um tutorial no centro desse site. É um tutorial que conta como você vai circular, explica um pouquinho o que é essa passeata virtual. Quem quiser entender mais sobre a passeata virtual antes de entrar no site, pode entrar no Instagram do Instituto Liberta, que lá já tem muita informação sobre, pode entender melhor antes de entrar no site. Mas na hora que você entrar no site, você vai ter 3 ícones. Para gravar, para compartilhar, ou um outro que é, eu já fui vítima. Porque posso ter dúvida se eu fui vítima de... Eu passei por uma coisa, mas eu não tenho certeza se isso é uma violência sexual ou não. Então, clica lá, a gente tem justamente uma tradução simples do que é sofrer uma violência sexual pelo Código Penal. A gente não está inventando nada, a gente está traduzindo o Código Penal. Muito bem, e a gente dá também um panoramazinho desta violência, dos números dessa violência no Brasil. Bom, você vai ler, não, eu não fui vítima, mas você pode compartilhar. Então você clica em compartilhar, volta para a tela anterior, clica em compartilhar, compartilha com seus amigos no Facebook para fortalecer esse levante. Eu fui vítima, eu vou gravar. Clica lá, vai aparecer 2 quadradinhos que você precisa preencher. Um, que você é maior de 18 anos, porque esta passeata é para pessoas maiores de 18 anos. A segunda é aceitar os termos de uso da imagem. Então eu recomendo a todos que abram o termo de uso, está muito simples, é curtinho, onde vai estar escrito para que você está emprestando a sua imagem, que é para dar visibilidade para essa violência, E esta autorização vale se a sua imagem nunca passar sozinha, porque a imagem sua vai passar sempre com mais 4, 5, 6, de uma forma que eu já vou contar para vocês. Sua voz nunca vai aparecer sozinha, vai aparecer com mais 4, 5, 6. Quando você der OK nesses 2 quadradinhos, apertar gravar, vai aparecer um círculo, você vai posicionar o seu rosto nesse círculozinho e vai ler o texto que vai começar a aparecer em seguida. O texto diz o seguinte: violência sexual contra crianças e adolescentes é uma realidade, eu fui vítima e agora você sabe. O movimento chama Agora Você Sabe. Não precisa dar nome, não precisa identificar nada. Gravou, deixa eu ver se ficou bom. Clica lá, você pode ver se ficou bom, não ficou. Não gostei, vou gravar de novo, pode gravar ali, tem um íconezinho, quantas vezes quiser. Não tô com coragem agora. Esquece, sai, ninguém vai ver seu vídeo. Já gravei, tá tudo certo, eu vou enviar, já tenho força, já tenho coragem. Bota o enviar, a gente vai receber, você vai receber de volta uma mensagem dizendo: obrigado por participar dessa passeata. Se você quiser receber o seu vídeo com o frame do movimento e tal, deixe o seu e-mail. E se você quiser saber a hora que você vai passar na passeata. Por quê? Porque 18 de maio, que é o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, neste mesmo site que vocês vão ter entrado, neste quadradinho onde tem o tutorial hoje, vão passar bolinhas subindo, bolinhas. O que vai ter nessas bolinhas? O rosto de quem gravou. São várias bolinhas que vão subir ao mesmo tempo, todos falando a mesma frase, e você, se gravou, vai passar pela tela, vai subir e vai embora, porque é uma passeata. Eu passo e vou embora, né? Se a gente tiver 12 mil vídeos, nós teremos 24 horas ininterruptas de passeata. É muito pouco. Eu preciso de 1 milhão de vídeos. Eu preciso de 1 milhão de vídeos e eu sei que no Brasil tem muito mais de 1 milhão de pessoas que sofreram alguma violência sexual até os 18 anos. Mas a gente também sabe que no Brasil tem muito mais de 1 milhão de pessoas
corajosas e com força para vir com a gente para essa passeata. A gente está chamando de verdade. Por quê? Porque essa violência precisa acabar. Porque essa violência é perversa. Causa danos pessoais e sociais. São mais de 21.600 meninas de menos de 14 anos grávidas no Brasil por ano. Isto do que nós temos registro, imagina esse Brasilzão todo. Essas meninas saem da escola, não se capacitam, não é? E caem nesse ciclo de violência. 6 entre 10 não estudam nem trabalham, é dado do IBGE. 29,1% dessas meninas têm a chance de reincidir, né, novamente, ficar grávida antes dos 18 anos. E aí nós temos um ciclo que não se rompe de violência. Então, enfim, a gente tem que olhar, sem contar um dado econômico. Você sabe que 3,5 bilhões de dólares entram a menos na economia brasileira em razão da gravidez na adolescência? A gente teria 3,5 bilhões, isso é dado do Banco Mundial, né? Então, eu estou falando de questões pessoais que bastariam para a gente fazer esse enfrentamento, mas estou falando que a sociedade como um todo, quando se cala, paga um preço muito grande por esse silêncio. E depois isso não tem cabimento, a gente está no século XXI, né, gente? Não é possível que a gente se cale diante dessas violências. Então eu convido a todos para virem para o nosso Levante Virtual. Não tenham medo, entra no site, fuça. Como eu disse para vocês, nenhum vídeo foi lá sem querer. Não. Aí outra coisa importante, essa passeata é tão importante que a gente tem uma equipe de 10 pessoas que assistem todos os vídeos. Nenhum vídeo vai passar sem ter sido aprovado. A pessoa não pode falar uma bobagem, não pode estar com um símbolo agressivo, não pode estar, não pode nada. Essa passeata tem que ser uma coisa muito linda, muito bonita, muito potente. Porque quando essa passeata sair com esses milhares e milhares de pessoas corajosas, o Liberta tem um plano. A gente vai buscar todos os candidatos e candidatas a presidente desse país, todos os governadores e governadoras candidatas desse país e vai falar: agora você sabe qual é o seu projeto concreto, qual que tem no seu plano de governo para o enfrentamento dessa violência. Não sei, acho que não vai ter nada, mas o Liberta também tem uma proposta, e a proposta é pela educação. 67% de todos os crimes de estupro são praticados dentro da residência, 86% por pessoas próximas, conhecidas. Então, a escola é o lugar para falar dessas violências. Todas as escolas, públicas e privadas, porque essa é uma violência que não tem cor, não tem classe social, não é? Não tem raça. Esta é uma violência que atinge a todos. E a gente precisa enfrentar todos juntos. Então, todos convidados, meu vídeo já está lá, não é? E eu espero estar com você do meu lado nessa passeata virtual, que pode ser um divisor de águas importante. E é por isso que eu não durmo, fico 24 horas por dia chamando para esse Levante Virtual.